Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, uma iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, com oferecimento da Liberta Investimentos. Nesta quinta temporada, debateremos os temas que moldam o nosso tempo: política, economia, empreendedorismo, história e atualidades. E já temos datas marcadas para o Fórum da Liberdade 2026. Anotem aí, dias 9 e 10 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Então já pode reservar na agenda e acesse o link nas notas do episódio para ficarem por dentro da programação completa. No episódio de hoje, vamos explorar o tema política brasileira e tenho a honra de dividir a bancada com meu colega Gustavo Fernandes. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, João. Prazer estar aqui em mais uma temporada do FLcast. Valeu, Gustavo. Obrigado. E para esse bate-papo, temos um convidado muito especial, Christian Lobauer. Seja muito bem-vindo e é uma grande alegria tê-lo conosco. Bom, para quem ainda não conhece o Christian Lobauer, ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, foi bolsista da Fundação Konrad Adenauer na Universidade de Bonn, na Alemanha, entre 1994 e 97. É professor universitário desde 1998, foi pesquisador e professor do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, professor convidado da Fundação Dom Cabral e da pós-graduação de Universidade Mackenzie. Foi comentarista da bancada do Jornal da TV Cultura, é comentarista do programa Cartas na Mesa do Brasil Paralelo. Foi gerente de Relações Internacionais da Fiesp de 2001 a 2004, secretário adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo em 2005, diretor executivo da Associação Brasileira de Exportadores de Frango, 2006 a 2009, presidente executivo da Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, de 2009 a 2013, e vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bayer no Brasil, de 2013 a 2018. Em 2018, foi candidato à vice-presidência da República pelo Partido Novo, do qual é fundador. De 2019 a 2022, foi presidente executivo da CropLife Brasil, Associação Brasileira das Empresas de Defensivos, Biodefensivos e Biotecnologias e Sementes, e é diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp desde 2006, conselheiro da Associação Brasileira de Agribusiness e membro do Grupo de Análise Internacional da Universidade de São Paulo, Instituto de Relações Internacionais USP, desde 1999, e foi vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Então, muito obrigado, Cristian, por aceitar esse convite. É uma grande satisfação receber você aqui no nosso FLcast. E o nosso tema de hoje é o futuro da política brasileira. E para abrir essas conversas, vamos conseguir com a seguinte pergunta. Bem, Christian, antes de entrar na minha pergunta, agradecer a tua presença, é um prazer enorme conversar contigo. Quem está nos ouvindo tem uma chance incrível e única de ouvir uma pessoa que congrega uma série de competências, desde uma capacidade de enxergar a economia brasileira a nível de geopolítica internacional em um momento sensível como o atual, até a questão política, que tem uma trajetória aí já importante, né, Christian? E por último, algo que eu achei bem legal, que foi comentado aqui pelo João, né, o De Olho no Material Escolar, que é um projeto fantástico, especialmente para quem é do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem um agro importante, que veio muito disso, né, Christian? Então eu queria primeiro te ouvir um pouco, bem breve, sobre esse projeto, para a gente começar já com uma baita iniciativa e como tu enxerga esse cenário de recrudescimento também das relações políticas agora nesse atual momento, em especial com relação ao agro, né, que é bastante afetado por essas tarifas e por esse cenário geopolítico um pouco instável que a gente tem, né? Tá bom, muito prazer estar com vocês, João, Gustavo, no FLcast. Fiquei muito contente em receber o convite de vocês e nós conseguimos marcar essa prosa hoje. Então, acho que são muitos assuntos interessantes que vocês vão tratar e que eu acho que talvez seja o maior desafio brasileiro hoje, né? Você citou a instituição De Olho no Material Escolar, que eu ajudei a começar a construir lá em 2021, mas ela é parte de um problema muito maior, que é o rearranjo dos conteúdos e da formação dos nossos professores, que em tese formam as novas gerações e que também em tese fariam nosso capital humano mudar de patamar, né? Nós temos um desafio muito grande aí. O De Olho no Material Escolar nasceu de famílias do interior de São Paulo, aqui de Barretos, que decidiram ir nas escolas questionar o que estava nos livros escolares a respeito da agricultura em particular. Geralmente famílias que trabalhavam na cana-de-açúcar, na laranja, no café, os filhos chegavam em casa falando coisas que não tinham relação com a realidade que eles viviam. Trabalho escravo na cana-de-açúcar, alimento envenenado de um agrotóxico. E assim nasceu esse movimento que rapidamente se expandiu.
Brasil afora, está em mais de 150 municípios, famílias que abordam os secretários de educação e exigem que os professores reciclem as suas formações. As editoras todas foram abordadas, algumas delas já começaram a modificar os conteúdos dos materiais, baseado em ciência, não é a nossa opinião nem a nossa vontade, é simplesmente tirar a opinião e do que foi verificado. Nós fizemos um estudo grande com a Fundação Instituto de Administração da USP como instituto de pesquisa, que foi contratado pelo De Olho no Material para averiguar o que a gente já tinha visto, que 3,5% das fontes que estão no material escolar oficial desse país, que vai para mais de 20 milhões de crianças e adolescentes, tem fonte científica. Quando você vai ver lá material de geografia, de história ou de ciências de uma forma particular, ou mesmo em português, matemática, que também incorpora textos sobre a nossa agricultura e nosso agronegócio, você tem opiniões e instituições do tipo Greenpeace ou WWF, e não tem Ministério da Agricultura, não tem FAO, não tem OCDE, não tem Embrapa. Nós começamos por aí, daí a gente viu que o problema é muito maior, não é só na agricultura. É todo o conteúdo do material escolar e toda a formação dos professores no Brasil inteiro, há décadas. Então, se a gente vai falar de política aqui, certamente a gente vai, o problema original está aí. A única maneira da gente conseguir reorganizar a nossa sociedade no médio e longo prazo é aí no nível escolar, na escola e no professor, na base, não é nem na universidade, porque essa aí eu já considero uma boa parte está perdida, mas é na base. Então, desculpa começar me respondendo tão longamente, mas é porque esse talvez seja o problema mais sensível que eu enxergo hoje no Brasil, para a gente iniciar uma reconstrução nacional, que é o material escolar, a formação do professor, a reorganização do sistema educacional na base, no sistema básico e fundamental. Eu nem vou falar de universidade aqui, porque é mais um desafio gigantesco aí. Não, e tu tá totalmente certo, né, porque como tu falou, não adianta a gente falar em universidade, né, porque a pessoa vai chegar lá com 18, 20 anos na universidade, ela já criou todos os preconceitos dela, e é muito mais difícil tu pegar e tu tirar os preconceitos de um jovem com 20, 22 anos, do que tu já ir moldando ele, né, com 10, 12 anos, com as informações corretas. Então é muito importante a gente sempre trabalhar nessa base para o jovem, quando ele tiver lá o discernimento já dos seus 18, 20 anos, ele conseguir interpretar já com base científica, né, como tu disse, não com opiniões. E uma coisa importante, né, João, que é muito do que o Christian trouxe, a política é a ponta, né? A cultura vai moldando até chegar na política. E quando a gente se vê com os dilemas da política, muitas vezes por não ter tido essas informações corretas, a gente se vê numa sinuca de bico, que é o que eu acho que é um pouco o que acontece agora com essa questão do tarifaço, em que o brasileiro é obrigado a reconhecer a potência que é o agro brasileiro, entender que uma tarifa ou enfim uma tributação externa sobre o agro brasileiro significa em grande medida quebrar as pernas do poderio econômico brasileiro. E aí eu queria ouvir um pouco, na verdade, como o professor Christian enxerga esse tabuleiro todo, né? O agro nesse momento, ele é um ativo brasileiro nessa negociação, ou ele é um calcanhar de Aquiles também que pode ser explorado nessa guerra tarifária? Olha, eu vou tentar te responder juntando um pouco com o comentário que o João fez antes. Eu saio da universidade e vou para a agricultura. A universidade pública, ela está completamente tomada, assim. Existe uma resistência interessante de gente que luta pela liberdade, que tem opinião, etc., em todas as escolas, mas o nosso desafio de universidade pública para cuidar desses temas de interesse nacional, da formação política, da pluralidade, da diferença de opinião. Eu vejo aí, vocês têm a URGS aí, a gente tem a USP aqui e vários outros casos que são casos duríssimos, dificílimos de resolver, e daí a gente vê um pouco as causas dos nossos problemas. Então, levando a esse tema que você levantou, o tarifaço, Gustavo, ele não. Quem acompanha comércio internacional há algum tempo, eu acompanho desde a minha atividade na Fiesp, há mais de 20 anos, a gente trata de comércio internacional em todos os setores que eu trabalhei, que eram setores exportadores, proteína animal, suco de laranja, própria defesa vegetal tem a ver com a produção de soja, de milho, algodão, cana. Então, nós estamos todo esse tempo estudando o mercado internacional. E essa história do tarifaço, ninguém mais falava em tarifa. A conversa não é de tarifa aqui.
A conversa aqui é um rearranjo da estrutura de alinhamento político internacional. Quem é meu amigo, quem não é, do ponto de vista americano. Então, assim, essa lista de tarifas aí, que são tarifas absurdas, negócio de 200, 150, 50%, isso aí é uma coisa que não se pratica. Para quem não acompanha isso, a tarifa média de importação nos Estados Unidos, ela é de 1 a 3%. Né? Tem alguns picos tarifários, evidentemente, para alguns produtos, mas as tarifas médias de países liberais, países que estão inseridos nas cadeias internacionais, é de 1, 2, 3%. Os europeus, a relação dos europeus com os americanos, agora que eles negociaram de 30% para 15%, ainda é uma aberração, não existe 15% em comércio entre Europa e Estados Unidos, não pode haver, vai ter que mudar. Então, a tarifa brasileira média, que é a mais alta, uma das mais altas do mundo, para países do tamanho do Brasil, que tem uma indústria razoável e tal, é 14%. Então, assim, quando se vê esse negócio dessas tabelas do Trump, não é o número de tarifa, é que tipo de conversa que vai se iniciar para se realinhar as posições de amigo e inimigo nesse mundo novo que começa com esse processo dessa política externa e comercial estratégica americana. Por isso que japoneses, chineses, alemães, italianos, ingleses, franceses, todos foram sentar com os americanos, porque a questão não é a tarifa, a questão é saber o que é que nós vamos combinar daqui para frente no rearranjo de forças do mundo, tá certo? E nós aqui estamos nessa de bater a mão no peito, tem muito a ver com o que a gente falou das universidades, e bater no peito e chamar soberania. Quem manda no Brasil são os brasileiros, aqui quem manda somos nós. Isso é uma conversa de bobo, de gente que não está entendendo, quer dizer, deve estar entendendo, mas está fingindo que não está entendendo. É o discurso oficial. Você perguntou, o que o agronegócio tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Esse aqui é um país vocacionado a produzir alimento, vocacionado a produzir energia sustentável. A gente produz soja, milho, algodão, a cana, açúcar, café, etanol, proteína animal das 3 tipos, exporta, está entre os 3 maiores exportadores do mundo em todos esses quesitos que eu falei. Tem fumo aí na região de vocês, tem eucalipto, tem celulose, e eu faço uma lista aqui de 25 produtos, se você quiser. É o que produz emprego, que paga imposto, que traz tecnologia, que impulsiona a indústria de máquina, de equipamento. É isso que nós temos nesse país. Se não tivesse sido a negociação da indústria de suco de laranja, que eu conheço em particular, da indústria de celulose e papel, que eu também conheço por outras razões, que foi trabalhar sozinha, e não tivesse sido a Embraer, que é uma empresa completamente fora da curva, que é meio americana, meio brasileira, já é brasileira, mas é americana, não fosse esses 3 trabalharem sozinhos, a gente estava aí com um pacto de comércio que a gente nunca teve na nossa história recente. E conseguiram, porque fizeram o seu trabalho. Não foi o governo atual com esse discurso aí de soberania que fez. É muito preocupante isso, porque nós não temos competência técnica no governo atual para fazer essa negociação, tanto que o nosso negociador é o nosso vice-presidente, ex-governador de São Paulo, que foi para alegar que vai para a OMC pedir um painel. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. A OMC está desligada, não tem luz acesa em Genebra. Praticamente não existe mais, né? Ele está no México agora discutindo com os mexicanos um acordo bilateral para ver assim, uma bravatada total. Então, acho muito preocupante. A gente tem que acompanhar isso tecnicamente, com inteligência, com serenidade, com pensamento estratégico, que não dá para esperar isso desse governo, né? Acho muito difícil. Até porque as tarifas foram uma maneira de chamar atenção para a negociação, né, como tu disse. E não adianta pegar e virar as costas, não, então vamos vender agora para a Índia. Até tu abrir um mercado, tu que trabalhou muito com isso, demora muito tempo para a gente se reposicionar, né? Então tu tem que sentar na cadeira e negociar, não adianta tu querer, não, eu vou ganhar dele porque eu vou vender para outro agora. É que isso não existe. Isso é uma coisa porque quem fala isso não tem noção do que está falando. Comércio internacional é duríssimo. Você abrir mercado, ainda mais um país como o Brasil, que não é competitivo em quase nada. Para abrir mercado é um negócio muito duro. E para você perder é um estalo de dedo. Esse negócio, o presidente da República está repetindo isso. Não vou vender para Estados Unidos, vou vender para a Índia, vou vender para a Rússia, vou vender para não sei o quê. Como assim? Eu te dou um exemplo para a gente não ficar na opinião aqui, na subjetividade. Suco de laranja concentrado
é uma indústria complexa. Ele só vende. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo. Ele tem quase 75% do mercado mundial de suco. Ele só exporta para a União Europeia e para os Estados Unidos, que são 85% do mercado de exportação. Por quê? Não é porque a gente gosta ou a gente não gosta, porque não tem mercado na Rússia, nem na China, nem na Índia, nem no Oriente Médio. Por quê? Porque eles não tomam suco concentrado, eles importam suco numa quantidade muito menor e misturam com água e adicionam uma série de outras bebidas. É outro hábito de consumo, é outra indústria, é outro mundo. Então, são comentários de gente que não tem noção, sabe? Que pilota mesa e burocracia de Estado a vida inteira. Nunca não sabe o que é você abrir um mercado, o que você conquistar um mercado. Enfim, os próprios americanos, se me permite, também não vão durar muito tempo essas tarifas todas aí. Você acha que você produz uma BMW na Carolina do Sul, a empresa alemã, né, a BMW, tendo que importa hoje em torno de 80% dos seus insumos vem de fora. Você acha que a fábrica da BMW na Carolina do Sul vai continuar produzindo BMW agora com substituição de importação nos Estados Unidos? Lógico que não vai. Lógico que não vai. Então, evidente que é um processo complexo de negociação, em que toda a cadeia produtiva americana também está se degladiando ali para mudar, mas a conversa é política, é de realinhamento político. Se a gente não tiver essa maturidade, é mais um passo que a gente dá em falso, que a gente perde em tempo, em energia, em dinheiro, e cujo resultado é um só: é o empobrecimento do Brasil. Só isso. Não vai virar Venezuela, não vai ter guerra civil, nada disso. A gente vai empobrecer, só isso. E essa é uma história que a gente conhece bem, né, porque nós não perdemos nenhuma chance de nos empobrecermos ao longo dos anos, né, Christian? E aí, entrando um pouco mais na seara política, essas questões econômicas, elas se misturam também com questões culturais, né, porque elas mandam mensagens. A gente viu aí, quem acompanha, a aprovação e barra desaprovação, mais desaprovação do que aprovação hoje, do governo, ele vinha em queda, né, com essa crise, teve uma pequena elevação e agora parece que tem uma queda de novo. Me corrija se estiver errado, Christian. Tu acredita que esse discurso, ele vai reverberar forte até o período eleitoral, ou quando nós chegarmos lá, a tendência é a gente já ter um certo assentamento da carruagem aí, para evitar a discussão, hã, mais ampla no período eleitoral propriamente, de que nós não temos que nos alinhar com China, Rússia, né, e boa parte dessa patota mais autoritária, porque isso é absolutamente estranho à prática brasileira, à diplomacia brasileira, à cultura brasileira, não são os valores, enfim. Queria te ouvir um pouco nesse sentido. Olha, eu gostaria de estar errado do que eu vou te dizer, mas acho que não estou. Faltam 485 dias para as eleições gerais. Esse governo, até hoje, ele não sabe nem como é que ele conseguiu voltar em 2022. Até hoje, eles mesmos se perguntam como foi possível eles voltarem ao poder. Nós vamos passar 4 anos sem ter feito absolutamente nada de relevante na nossa história política, econômica e social. Esse governo não entrega, os seus aliados também não entregam. Então a gente é um período de praticamente estagnação na nossa história. E eu não acho que esse grupo político que está ali, que depende muito de uma pessoa só, cada vez mais, e eu acho que ele já estava tão desacreditado que esse tarifaço trouxe uma sobrevida, que, né, voltou um pouco essa história da soberania, das bravatas e tal. Tudo que esse presidente mais sabe fazer é isso. Ele gosta desse ambiente, ele sabe se movimentar. A gente não pode negar que o sujeito é competente. Ele não entrega nada, nunca entregou. Há 40 anos que ele não entrega nada, mas ele é competente nessa conversa. E, como consequência, ele vai esticar a corda, e vai todo mundo seguir o mesmo caminho dele. Vai bater nos alinhamentos excludentes. A política externa brasileira sempre foi uma política externa secular, centenária de alinhamentos não excludentes, com algumas passagens ali, lá no Jânio Quadros, ali em alguns momentos da história, mas a tradição do Rio Branco, que marcou a nossa história de inserção internacional, sempre foi de alinhamentos não excludentes. Esse governo, com destaque, ele exclui os aliados, esses aliados que você descreveu aí,
não são a vontade da sociedade brasileira, certamente. Ninguém quer se alinhar a Hamas, se alinhar a Rússia, a China, Teherã, Caracas. Ninguém quer isso. A gente quer relações com todo mundo, fazer negócio com todo mundo, mas nós somos da esfera ocidental, judaico-cristã, nós estamos nas Américas e todos os brasileiros, os mais humildes, sabem bem o que nós somos. Nós não somos isso que esse pessoalzinho aí tem divulgado e tem trabalhado para reinserir o Brasil. Então, eu acho que eles vão insistir nessa agenda, e mais do que isso, eles vão insistir na agenda da distribuição de benesses aos mais humildes, vão explodir as contas públicas, como já estão explodindo, eles vão até o último dia entregando benesses, prêmio gás, aumento de benefício social, aumento de salário mínimo, eles não vão querer nem saber, e vão para as eleições de 2026 com chance de ganhar. Enquanto o sujeito estiver vivo, ele tem chance de ganhar e são grandes as chances de ganhar. Por outro lado, a gente tem o resto do Brasil, o Brasil produtivo, o Brasil trabalhador, o Brasil que paga impostos, que não aguenta mais essa conversa, não suporta mais, mas é um Brasil que não é, que está dividido. Está dividido. Nós vamos para as eleições de 2026 com uma margem pequena de negociação, seja lá quem for o candidato, provavelmente não será o presidente Bolsonaro, vai ser algum outro nome que vai agregar as forças de centro-direita, mas ainda assim, hoje, estou aqui fazendo uma análise de bola de cristal aí, acho muito difícil o jogo, eles vão esticar a corda nessa política que você descreveu e outras políticas, principalmente a política econômica, financeira, eles não adianta, a gente tem que olhar na história, a gente sabe como esse pessoal trabalha, eles fizeram isso a vida inteira, desde a prefeitura acho que ela se chamava-se Lisiane Lins, ou Lisiane Silva, que foi prefeita de Fortaleza em 1985, primeiro cargo executivo que o PT pegou há 40 anos atrás, todos, uma ou outra rara exceção, todos os lugares que eles passaram, eles explodiram as contas. Vamos pegar Minas Gerais, que a gente conhece bem, para pegar o que foi o Zema pegando Minas Gerais em 2019 para dizer o que é o PT, o que eles são capazes de fazer. Diz que a merenda das crianças era sopa de arroz e os municípios já não tinham mais repasse, né, Christian? Esse daí é um dos exemplos mais horrorosos, mas tem um pior ainda, que eu acho que é o mais que o governador Zema ele usa pouco para as pessoas entenderem. O governador anterior, o Pimentel, que fique bem claro, para as pessoas não esquecerem, um petista clássico, que hoje é assessor lá do ministro Haddad, nas fazendas, eu não sei nem como ele consegue andar na rua hoje ainda. Ele saiu escorraçado, eu fui na posse, eu assisti a posse do governador Zema. Ele saiu pelas portas do fundo vaiado, porque se ele saísse pela frente, perigava de ele não conseguir sair da Assembleia. Eu vi isso, não é que me contaram. Esse sujeito pegou 7 bilhões de repasse do governo federal para repasse para as prefeituras, não repassou para as prefeituras e gastou. Isso aí, em qualquer lugar normal, é algema, é cana, para qualquer governador. O pior é que ele não passou pelas prefeituras e colocou 250 mil funcionários que tinham crédito consignado e recebiam seus salários para pagar o crédito na lista dos inadimplentes do crédito consignado. Quando o Zema entrou, ele tinha, além de centenas de prefeituras falidas, distribuindo cesta básica para os funcionários não morrendo de fome, ele tinha centenas de milhares de pessoas, funcionários públicos, inadimplentes, porque o governador não passou o dinheiro federal para as prefeituras. Isso tem que ser estampado na capa de todos os jornais, todos os dias. O pessoal entender o que o PT faz. E como é que ele consegue continuar atuando. Como é que o sujeito está lá no Ministério da Fazenda hoje, como assessor especial, sei lá o que ele é. E com os sindicatos das entidades de classe do funcionalismo público achando que é um partido a favor do funcionário público. E aí pergunta pro funcionário público de Minas Gerais como é que foi isso, né? Mas entrando um pouco nesse assunto da direita, eu não quero também tomar muito aí, João, mas nós temos algumas figuras aí vamos lá, os que não são de esquerda, né? Os não socialistas. Nós temos uma galera boa aí, né? Nós temos Ratinho, nós temos Zema, nós temos Tarcísio, né? Um Caiado que também se engraça, um Eduardo Leite.
Queria te ouvir um pouco desse tabuleiro, o que tu acha, porque imagino que deva ter um processo de consolidação agora, né? Rumo aí ao final do primeiro turno. No segundo turno não tenho certeza que haverá, mas se houvesse ainda alguma medida no primeiro turno, não me estranharia. Eu acho que tem 2 coisas importantes para a gente observar a partir de agora, já estão acontecendo, né. É a decisão que o governador de São Paulo vai ter que tomar em função da relação que tem com o ex-presidente. Então nós estamos vendo hoje, enquanto nós conversamos aqui, essa semana a gente tem um julgamento, um na minha modesta opinião, um julgamento absolutamente fantasioso em torno de um golpe, etcétera, que não, enfim, que já vai gerar uma sentença ao ex-presidente que provavelmente vai dificultar muito ou praticamente tirar ele do jogo político. E aí, o que me parece que seria desejável é que ele autorizasse o governador de São Paulo a ir para o pleito nacional, com uma série de acordos com ele, com o eleitorado dele, etcétera, contribuir para uma vitória lá na frente. Isso não está garantido. Ainda há uma tensão grande entre a família do presidente Bolsonaro e a figura do governador de São Paulo, porque ele tá acompanhado de todo o centrão, né, o próprio PL, que é um partido bem controvertido, o PR, o PSD do ministro Kassab, então do ex-ministro Kassab, então tem uma questão política difícil de resolver aí entre o Tarcísio e o ex-presidente. Então ele é um dos nomes, parece que o nome Sistema, que seria um nome teria mais força política hoje, aparentemente. Se ele não for candidato, a gente tem outros governadores que são a nova geração da política, é uma geração melhor. Isso a gente tem que falar de coisas boas também. Há bons governadores. O governador Ratinho foi um bom governador. O governador Zema foi um bom governador. O próprio governador Eduardo Leite aí do Rio Grande do Sul, tenho lá minhas reservas pelas suas posições, não sei, mas ele também é um perfil mais, tem um perfil mais, vamos dizer assim, civilizado, vamos colocar assim. Como de garfo e faca. É. Mas então esse e próprio governador Caiado, que também já é uma outra geração e tal, tem um perfil que, no padrão político brasileiro, acho que melhora bem, assim, a nossa oferta de lideranças. No entanto, nenhum deles tem a força e a visibilidade e a capacidade de dominação e nem o prestígio, muito menos a prestígio tem, mas não tem o carisma, né, que o encantador de serpentes aí tem, também não tem 40 anos de recall. Então, se o candidato for o presidente Lula, é um jogo muito difícil, realmente muito difícil, a gente tem que ser realista, não adianta a gente ter, não basta a nossa vontade, a gente tem que ter noção da realidade, mas eu acho que é daí que vai sair, eu não acredito num Milei brasileiro, não acredito que vai aparecer alguém de fora e vai largar por fora e vai ganhar, não acredito, sinceramente, acho que o nosso desenho não é argentino não, o nosso desenho é nesses nomes que a gente está falando que a coisa vai se costurar. Até porque a gente não chegou tão no fundo do poço como a Argentina, né, que necessitava de uma solução completamente diferente, algo que nunca tinha acontecido, né. Foi uma bala de prata, a Argentina precisou de uma bala de prata, a gente ainda bem não chegamos nessa situação, né, mas infelizmente por não chegar nessa situação não teremos alguém assim, né, tão diferente, né. É, porque o Brasil é aquela história, né, pra gente derrotar, o petismo e essa a men é mais do que Lula, essa mentalidade dos anos 60 que a gente tem, sindicalista, estatizante, demagógica, a gente se livrar disso, a gente tinha que estar numa situação muito pior. Como o Brasil é um país muito resiliente, rico, tem muita coisa acontecendo na produção, tem muito investimento. Você tem uma ideia, hoje o Brasil tem 40 usinas de etanol de milho sendo construídas. É uma potência de indústria, de investimento, de produção, de futuro, de energia limpa. Então tem coisas nesse país, a gente tem 350 bi de reserva, a Argentina não tinha dinheiro para fazer a eleição, ela teve que pegar 2 bi emprestado na Comunidade Andina de Fomento, aliás com autorização brasileira, para conseguir fazer a eleição acontecer, porque senão não ia ter eleição, porque não tinha como organizar e pagar. Então um país que não tinha crédito, né. Estamos longe da situação argentina, o que nos dificulta, porque é um país que tem resiliência, que tem gente trabalhando, pagando imposto, tem muita riqueza, e dá para manter esses chupins, né, esses
esses sanguessugas permanentes, essa rede corrupta, endêmica que eles sustentam, o Brasil, em tese, aguenta, né? A população sofre, empobrece, mas aguenta. Então, esse é o nosso problema político também. Eu não queria estar na situação argentina, mas a situação argentina é mais fácil para ter um Milei do que a nossa. Mas isso impacta muito até no discurso, né, Christian? Seria interessante ouvir nesse sentido também, qual que é o discurso para tirar os carrapatos, digamos assim. Porque, bem, se nos falta o caos social argentino para poder emplacar um discurso tão profundamente reformista como tem sido a gestão Milei até agora, né? Bem, qual é o discurso então, né? Ainda mais num cenário onde, bem, se os Estados Unidos já não estão mais tão livre-mercadistas, né? Nós, especialmente aqui no IE, somos liberais clássicos, livre mercado, né? Então, como fica o discurso? Será que a direita deve fazer um movimento um pouco mais à centro-direita, ao centro nesse primeiro momento, para tirar o Lula e aí depois a gente tenta reequacionar as coisas? Ou não, tem que ir com um discurso puro sangue, digamos assim? O discurso puro sangue, vamos dizer assim, como você colocou, não tem nenhuma chance no Brasil. Nenhuma chance. O próprio Bolsonaro nunca foi longe de ser um liberal, de propor realmente reforma. Quando ele tentou, o nosso querido Salim Matar, que foi lá ser o ministro, ficou 1 ano no ministério, não conseguiu privatizar nenhuma empresa. Identificou quase 700 estatais. Quando chegou na hora de fazer o trabalho, tem uma resistência na própria administração nossa, vamos dizer assim, né, que não é bem então esse negócio do Estado condutor, o Estado indutor, o Estado que cuida das pessoas é uma doença brasileira. A candidatura do ano que vem, que já é um pouco a candidatura do que a gente chama do sistema, é uma candidatura de centro-direita e olhe lá, a gente tem problemas para resolver antes de chegar na nossa agenda. O liberalismo nunca aterrissou nesse país. Nunca, nunca. Roberto Campos falou sozinho a vida inteira. O presidente Collor, quando chegou, um discurso tal, liberalizante, de modernizante, ainda no início da globalização, queda do Muro de Berlim, etc., durou 6 meses. 6 meses. Ele fez 2, 3 movimentos, também porque era uma figura que ele mesmo não estava convicto do que estava falando, não precisa nem descrever o que foi a história, e é a história do presidente Collor, mas nunca chegou no Brasil. A nossa agenda aqui que a gente prega de austeridade, de realmente de bom, vamos falar em privatizar a CEMIG em Minas Gerais, você viu o que é, não vai conseguir, vai ficar 8 anos lá, não conseguiu nem passar perto. As subsidiárias ele conseguiu, mas a CEMIG ele não mexeu. Imagina o que é privatizar a Petrobras. Se a gente for imagino que vocês compartilhem dessa ideia, Petrobras para mim tinha que ter se privatizado ontem. Nós não vamos viver para ver isso, eu acho, né. Tem coisas para se fazer ainda no Brasil, muitas outras coisas, antes de chegar realmente nessa agenda que colocaria o Brasil em outro patamar, que é uma agenda de concorrência, de liberdade econômica verdadeira, enfim, de o sujeito ter acesso ao seu fundo de garantia e fazer com ele o que ele quiser, enfim, e muitas outras medidas que são praticamente inconcebíveis hoje, né. Antes de seguirmos com a nossa conversa, uma pausa rápida para agradecer a Liberta Investimentos, que acredita no poder das ideias e o valor da liberdade individual. Por isso, apoia iniciativas como o Fórum da Liberdade e o FLCast. Vamos em frente com o nosso episódio. Mas nessa linha, Christian, das reformas que a gente precisa fazer, hoje em dia a gente vê um sério problema, na minha opinião, que é o absoluto desprestígio do parlamento brasileiro, né? A lei não vale absolutamente nada, vale a mesma coisa que uma resolução do CNJ segundo a própria jurisprudência, muitas vezes, né? Então, assim, a norma derivada do parlamento caiu num grande descrédito. E aí eu me pergunto, será que é possível no Brasil atualmente fazer reformas estruturantes que vão ser necessárias pelo que tem sido feito, inclusive atualmente, pelo governo, em termos de gasto público, de explodir o fiscal, que a gente conversou antes, será que não vai ser necessário botar o judiciário dentro dessa grande concertação para que a gente possa encontrar saídas? Porque vamos lá, nós temos despesa obrigatória, nós temos princípio da retroatividade social, os mecanismos
para o judiciário impedir reformas estruturantes e liberalizantes é muito grande, né? Então eu queria te ouvir um pouco desse cenário e vendo também como é que tu enxerga atualmente as relações ali dos nossos 11 Supremos. Olha, eu vejo 3 cenários para 2027. Nenhum deles é um cenário em que haverá um consenso entre os poderes e a própria as casas legislativas da necessidade de se realizar as reformas estruturantes, as chamadas reforma administrativa, reforma, enfim, nem vou falar da política, porque essa é a mãe das reformas, mas administrativa, a continuidade da reforma previdenciária e tal. Isso não vai acontecer por consenso e nem por inteligência. Vai acontecer, então os 3 cenários são: primeiro, o PT ganha e nós vamos voltar a 1991, que vocês não têm nem idade para lembrar, mas eu lembro, porque eu vivi 100% de inflação ao mês. Eu vi isso acontecer, eu sei como é. Eu não desejo a ninguém que viva isso de novo, porque a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, e 2/3 dos brasileiros, pelo menos a metade dos brasileiros, não sabe o que é isso mais. Esqueceu o que é isso. Nós vamos voltar a ser um país com alta inflação, que você entra no supermercado num dia, o teu dinheiro vale X, amanhã ele vale X menos alguma coisa. Isso vai ser o Brasil do PT se a gente entrar em 2027, porque uma coisa a gente tem certeza: as contas públicas vão explodir em 2027, certo? É questão matemática, não é questão de opinião. Do jeito que eles estão gastando mal, e do jeito que o juro está alto, do jeito que a dívida está crescendo, a dívida em relação ao PIB e a dívida orçamentária explodindo em uma velocidade exponencial, em 2027 vai ter que ter um ajuste, senão não vai ter dinheiro para pagar funcionário, inclusive o judiciário, que você está fazendo referência. Quando bater no bolso dos juízes, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, esse primeiro cenário é o cenário do PT inflacionário. O segundo, da vitória da oposição, são 2. Um vai ter que fazer um ajuste de austeridade, quer dizer, vai ter que rever as contas, vai ter arroxo, vai ter provavelmente que mexer em uma série de benefícios sociais, orçamentos de vários ministérios, etc. E aí a reação da oposição petista vai ser greve, vai ser acusação de todo tipo de incompetência. Olha aí o que aconteceu, o que eles fizeram nos últimos 40 anos, para quem não tem memória. E esse é o segundo cenário, me parece o mais provável. Vai ter se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, eles vão ter que mexer nas contas, vão ter que passar um pente fino, vão ter que pegar essas aberrações do tipo INSS, por exemplo. Porque basta fazer um exercício honesto de avaliação das contas, nas próprias contas, que você consegue aí 100 bilhões de reais numa tacada. Não é à toa que o INSS aí já chegou a 90 bi o cálculo de prejuízo, que é roubo puro. Não tem mais nada aí, não é desadministração, de distração, não, é roubo mesmo. Então, esses são os tamanhos dos problemas. E um terceiro cenário, menos provável, seria realmente um acordão com o judiciário e com o legislativo, ou seja, o judiciário troca um pouco essa hiperatividade por uma espécie de, vamos dizer assim, Alexandre de Moraes, Toffoli, Barroso, que são os mais complicados aí, trocam por uma posição de mais silêncio e low profile, e aceitam uma série de ações que o governo, que a Assembleia e o governo executivo vão sugerir para colocar o Brasil de volta no trilho. É uma troca, um trade-off aí de interesses. Não me incomoda mais que eu não incomodo você, que é muito da característica brasileira, né? Não vai ser ruptura, não vai ser, é sempre por cooptação. E esse seria o melhor cenário de todos, porque a gente consegue colocar o Brasil de volta no trilho em 2, 3 anos, se tiver um acordo com o judiciário, uma retomada da ação legislativa reformista, ainda que daquele jeito, hein? Reforma mais ou menos, não é aquelas reformas assim com R maiúsculo, mas são reformas que trazem oxigênio para o orçamento, traz redução de custo da, 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 da questão previdenciária, mais uma pequena reforma no sistema trabalhista, que ninguém mais está aguentando também, tem que fazer mais uma parte da reforma trabalhista. Então, eu vejo esses 3 caminhos, com desejo de que pelo menos o segundo aconteça.
Mas e como costurar esse acordo com o judiciário? Porque hoje o legislativo nem o executivo incomodam o judiciário, né. Como é que tu acha que eles poderiam, assim, se vocês não melhorarem, não voltarem para um tom a menos, nós vamos começar a incomodar vocês, como tu disse, assim. Como é que tu vê costurar esse acordo? Porque hoje ninguém incomoda eles, né, eles têm a caneta e fazem o que querem. Não, então, os 3 poderes, por piores que sejam, os nossos 3 poderes, desde a Constituição de 88, eles foram capazes de, até 2019, aí 2020, de manter um certo equilíbrio, né, os checks and balances aí, né, os freios e contrapesos e tal. A gente perdeu a mão, eu diria que o Brasil começou a perder a mão em 2016 no impeachment da Dilma, porque ele fez o impeachment, mas fez mais ou menos. Aquela do Lewandowski ali, de te deixar os direitos políticos para presidente, para mim foi o primeiro grande sinal de que o judiciário estava saindo fora do jogo. E aí, e o legislativo aceitou, né, que foi um acordão lá no Senado, uma coisa vergonhosa, ao vivo ali, um negócio horroroso. Dali para cá a gente se perdeu. E hoje a gente vive, não tem problema em dizer não, a gente ainda pode dizer e deve dizer, a gente vive uma ditadura do judiciário. Isso aqui não é Isso daqui é um estado de exceção, para quem tem dúvida sobre o termo. O Brasil vive hoje um estado de exceção, tá certo? Quando você tem um julgamento como o de hoje, em que o sujeito não tem acesso aos autos, e não tem não e o julgamento não respondeu ao devido processo legal, é um estado autoritário. Só que não é um estado autoritário do executivo, é do judiciário. É uma aliança tácita entre 2 poderes contra um outro. Você colocou bem, o legislativo está de joelhos, o Senado brasileiro, ele tá desonrado, né, ainda mais agora com 41 assinaturas e o presidente fingir que não está acontecendo nada. Então, esse arranjo não vai acontecer por ruptura, é uma conversa que tem que acontecer de ajuste de interesses. Quando chegar perto do ano que vem e o judiciário talvez vê que vai ficar sem receber salário, de um lado, que vai estar acuado pela pressão externa da lei Magnitsky, que vai estar e já está aí em cima de alguns juízes, eles vão continuar, os americanos não vão parar. Alguns ministros não vão poder mais ter passaporte, não vão conseguir viajar, vai começar uma pressão de um jeito, e tem que ter um arranjo interno. E esse arranjo interno é uma conversa das grandes lideranças partidárias, do judiciário, presidente do Senado, presidente da Câmara, dos futuros candidatos, do favorito lá em julho, agosto, do favorito, chamar o pessoal em algumas conversas e falar: "Olha, eu vou fazer assim, topa?" Eu falei: "Tá bom, se você fizer aí é um trade-off, te dou isso, você dá aquilo", o sujeito ganha a eleição e começa a cumprir aquilo que combinou, e o Brasil segue a vida. Eu não consigo ver outro caminho. Qualquer outra opção é ruim. E esse é um cenário que me preocupa muito, Christian, especial porque até lá nós vamos ter um problema que eu acho que a gente tem discutido pouco ainda, que é que o judiciário segue sendo o tutor do processo eleitoral, né. Outros países têm outros modelos, né, juntas eleitorais com composições, mais heterogêneas, né, não necessariamente uma juristocracia absoluta, sobre o processo democrático, mas é o que nós temos aqui. E com o atual cenário de aumento da censura, o André Marsiglia fala muito sobre isso, esteve com a gente no Fórum da Liberdade, recomendo muito a fala dele. Eu fico um pouco temeroso sobre se, em que pese, não quero nem entrar em discussões de lisura eleitoral per se, mas, da influência no debate público livre, se isso, também não vai inviabilizar em alguma medida a nossa potência eleitoral enquanto direita de poder discutir abertamente alguns temas, fazer algumas críticas que hoje a gente se sente um pouco mais acuado de fazer, né. Vou dividir em 2 partes o comentário aqui. Primeiro, assim, eu não acredito muito nessa ideia que muitos defendem de que não há lisura no processo, que as urnas são desvirtuadas, tal. O que eu assisti esses anos todos, e já foram mais de 7, não, são 7 ou 9 eleições com urna eletrônica, e o que eu assisti foram 2 indignações gerais aí, uma em 2014, quando ganhou a Dilma sobre o Aécio, mas a gente tem que considerar que o Aécio perdeu em Minas, portanto, se ele perdeu em Minas, ele perdeu a eleição mesmo.
e essa outra de 22, que foi uma campanha sórdida, isso não há dúvida nenhuma, da mídia, do judiciário ou da mídia tradicional, do judiciário contra o presidente de plantão. Não tô nem entrando nesse mérito, porque eu particularmente, Gustavo, né, não sou o maior crítico das urnas eletrônicas, tá. Meu ponto é, existe uma dimensão de lisura também, substancial, material do processo democrático, na medida em que tu tem que ter um debate livre de ideias, tu tem que poder dizer que o Lula é amigo de eventuais, líderes mais autoritários, né. Tu tem que poder fazer alguns comentários que hoje, até por questões de jurisprudência, a gente se sente acuado de fazer. Meu medo é, será que nós vamos ter um processo democrático, representativo, livre, ou nós vamos ter uma eleição extremamente tutelada, na qual nós vamos ter que fazer tripas coração para conseguir emplacar um discurso socialmente relevante, sabe? Complementando, né, até o próprio documentário do Brasil Paralelo, né, que foi proibido antes mesmo de ser lançado, né, só porque citava a ligação do Lula com certas pessoas. Não, você tem toda a razão. Eu tô lá no Brasil Paralelo toda semana. Aliás, hoje teremos outro programa à noite, sempre ao vivo, e, a gente sente lá, assim, é uma tensão, realmente, o que tem acontecido. A Polícia Federal já chamou o Brasil Paralelo uma vez para uma conversa, um ano e meio atrás, eh, nesse ambiente esquisito, estranho que a gente tem vivido. É muito difícil dizer o que acontece daqui para frente nesse ambiente, mas eu não acho que meu sentimento, eu não acho que tem espaço para essa repressão, para aplicação de mais censura, você entende? Eu acho que eles sabem o limite, eles estão jogando num limite institucional ali, mas eu tenho a impressão que não dá para ir mais. Se eles forem mais, acho que a reação pode ser backfire, sabe? Eles estão administrando isso daí. Acho que eles vão fazer mais ou menos como fizeram em 22, talvez com um pouco mais de sem vergonhice, mas e nós vamos poder falar, vamos poder fazer campanha falando coisas, mas vai ter um jogo institucional aí de máquina de Estado com mídia, etc., que vai abafar um pouco o jogo. Eu acho que essa censura meio velada. Não acho que vai ser policial, do tipo, corta, como a gente viu lá nos anos 70, né? A gente dizia, era receita de bolo na capa do Estado de São Paulo, né? Isso a gente não vai ver. Mas é um outro mundo, é um outro ambiente, redes sociais, etc., perseguição de um ou outro. É difícil. Vai ser com emoção? Vai. Mas eu acho que eles também estão vendo que se esticar demais também não pode ter um efeito contrário. Então é uma administração sutil de ameaças permanentes e da força do Estado contra aqueles que divergem dos caminhos que a gente está trilhando. Mas agora com esses projetos querendo regular as redes sociais, tu não acha que isso pode acabar se tornando talvez uma ferramenta de censura? Ah, isso aqui é fake news, tem que bloquear. Começar a usar instrumentos assim para bloquear futuras propagandas contra o governo atual? Olha, esse negócio é tão difícil, porque eu lembro que em 2018, quando eu participei da campanha, um vídeo, naquela época, já vamos passar aí mais de 8 anos já, ou 7 anos. Um vídeo meu, que não era uma pessoa tão relevante na campanha, foi levado pra Globo News num quadro que eles tinham de serviço de opinião pública, dizendo: "Olha, esse vídeo é falso, esse vídeo é verdadeiro". Esse negócio com a inteligência artificial agora ficou tão difícil que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Eu sei que vai ter um congestionamento de mídia social, muita quantidade de coisa nova, provavelmente muita coisa falsa. Eu já caí em vários vídeos falsos, já mandei vídeo falso sem ter a intenção de, já mandei para amigos meus vídeos errados, pedi desculpa. Então, na política, da política. Então, eu acho que vai ser uma confusão, o Estado não tem a menor possibilidade de controlar isso, eles acham que tem, é uma doença brasileira, achar que quanto mais controle, mais segurança você gera, é o contrário, ainda mais nas redes sociais, o que tinha que acontecer era ter um instrumento de defesa para quem se sente lesado, só. Mas o jogo da rede social é bruto, pode ter o que quiser, inclusive as coisas mais escabrosas do mundo que já tem.
e você tem que se defender na justiça depois, com aquilo que te ofendeu, que foi contra a lei já no Código Civil, etc. Mas, enfim, eles vão tentar fazer como tentam, né, lançam ideias esdrúxulas, aí chamam os chineses para ajudar, essas coisas assim. O fato é que não vão conseguir, que ninguém consegue, nem na China consegue, né. Então eu acho que vai ser uma experiência nova que a gente vai viver, quanto mais os brasileiros tentarem controlar, menos eh, sucesso vão ter. Porque a gente não consegue controlar nada nesse país. Olha o que aconteceu agora com essa operação do PCC. Olha o tamanho dessa operação, a quantidade de recursos que estão envolvidos, de empresas, de fintechs, de asset management groups aqui da Faria Lima, usinas, distribuidoras, transportador. É um negócio. Como é que tudo isso aconteceu e ninguém viu nada? Não controla nada, não consegue controlar nem a própria cozinha, não controla as fronteiras. Essa ideia muito petista, muito estatizante de que a gente controla tudo, quanto mais quer controlar, pior fica. E eu acho que vai ser assim nas eleições de 2026. Se tiverem esse rompante de controle aí, vão se dar mal, não vão controlar nada. Eu já fico mais tranquilo, né, João, que pelo menos se piorar, nós talvez possamos nos acordar de novo para se indignar com algumas coisas e a gente vai, acho que, se encaminhando já para um capítulo mais final da nossa conversa, Christian, mas eu queria ouvir de ti também um pouco, assim, quais são as reflexões que tu acha que nós temos que fazer nesse momento, não só enquanto sociedade brasileira, mas enquanto pessoas, preocupadas com a sociedade brasileira, que eu acho que não são o mesmo grupo. Acho que existe um grupo que vive a sua vida e existe um grupo que está muito preocupado com o que está acontecendo. Quais são as reflexões que nós temos que ter para que nós não caiamos, em 2 dos grandes riscos, né. O primeiro, de entregar de mão beijada tudo de novo, né. E em segundo, de não colocar ali alguém que lá na frente vai ressuscitar o petismo novamente, tu entendes? Que faça um trabalho tão porco ou que tenha tanta dificuldade de segurar, o grande desafio que é fazer as coisas com um pouco de seriedade nesse país. Quais são as reflexões que nós temos que ter para não errar ali na frente nas nossas escolhas, seja de candidatos, e aqui não precisa nem dar nome se não quiser, tá? Seja em termos de narrativa, de forma de se portar com o outro, de convencer o outro sobre o que importa, né, nesse debate que tá se avizinhando. Olha, essa é a das perguntas mais importantes e talvez mais difícil de responder, porque a gente que gosta aqui no programa, que tem vínculo com o partido, que tem acompanhado, gosta do Brasil, pensa nisso quase cotidianamente, né. Uma das primeiras coisas que eu acho que tem que pensar é não deixar eu vou falar uma coisa bem boçal, assim, talvez bem chavão, assim, né. Não perder a esperança, que é uma coisa chata de ouvir, boboca de falar, mas porque não tem outro jeito de viver que não seja tendo esperança. Então é uma questão quase filosófica, né. Isso significa dizer que, ah, a ideia de pegar o avião de ida, para quem pode, que eu tenho certeza que quem está ouvindo esse programa, vocês aí, eu, a gente pensa nessas coisas, a gente tem que tirar isso da cabeça. Não vou pegar avião de ida coisa nenhuma, não tem Portugal, nem Miami, nem Califórnia, nem Austrália que vá me convencer de que aqui não é melhor. Primeira coisa, não é nacionalismo barato, não. A gente tem uma cultura para defender, a gente tem um país bom para proteger, que está vivo ainda, não está entregue para. Não é Venezuela. Se eu estivesse na Venezuela, eu pegava um avião de ida e acabou. Aqui não. Aqui tem muita coisa boa acontecendo e dá para salvar. Primeira coisa é essa. Então, a ideia de pegar avião de ida não é a nossa praia, e temos que convencer as pessoas que há para o que lutar. Ponto um. Ponto 2. Cada um consegue fazer o que consegue, né? Todo mundo tem família para cuidar, filho para educar, trabalho, conta para pagar, boleto. Então não é assim, vou fazer política porque não, não. Cada um vai até onde consegue, mas tem que ter uma disciplina e um compromisso de dedicar até onde conseguir ao seu espaço, ao seu trabalho, à sua rua, à sua casa, à sua praça, à sua cidade e quiçá até depois a temas mais complexos, que é o seu estado, o seu país, ao partido político, etc. Mas tem que fazer alguma coisa, porque tem muita gente que está apática, muita gente, muita gente. E são os apáticos que vão decidir a eleição do ano que vem. Eu conversava com um amigo meu que eu respeito muito, sabe muito de eleição,
da área da pesquisa, etc., ele já disse: olha, e no ano que vem, o quadro é o seguinte: a sociedade está dividida e entre 3 e 5% dos eleitores é que vão decidir para um lado e para o outro. Não vai ter mais do que isso. E esse eleitor não é o eleitor esclarecido, que é o nosso caso aqui. É o eleitor da classe C, é o eleitor que não gosta de política, não acompanha e que vai decidir na última hora, de acordo com o vento. A nosso objetivo, nossa função deveria ser focar nessa classe C, nesse 3% e mostrar a diferença que é você cair nessa armadilha mortal, que é esse desastre que a gente vive hoje, e olhar para o outro lado, que também é difícil, não é a solução mágica, mas é menos pior e pode deixar uma luz no fim do túnel. É um convencimento cotidiano do sujeito que está na padaria com você ali, do seu amigo do clube, do sujeito tal da sua rua. Eu acho que essa é a mensagem, é uma participação menos sofisticada, mas que vai fazer aqueles 3% penderem para o lado certo. Porque se penderem para o lado errado, nós estamos fritos, Gustavo, João, estamos fritos. E pegando esse gancho aí, tu acha que falta apoio das entidades em bancarem? Quando eu digo bancarem, não é com dinheiro, né? Mas bancarem assim, vai lá, te candidata, faz teu discurso que nós estamos contigo. Comprar essa ideia e apoiarem e levarem candidatos alinhados, assim, mais até o final, tu não acha que elas meio que, não quero talvez me prejudicar com o outro lado, vou ficar mais de longe, afastado, tu sabe que eu voto em ti, mas não vou apoiar tão declaradamente, assim, para não me queimar contra tu acha que não falta mais, assim, as entidades bancarem um candidato, Se ó, engajarem, se né? engajar: "Ó, nós estamos contigo, vamos lá, tu é nosso candidato, o que tu precisar a gente tá junto". Tu não acha que falta um pouco disso? Acho que falta muito e piorou, porque, assim, você esperar que o sistema financeiro, por exemplo, porque hoje, assim, não tem, por exemplo, não tem empresa que financia candidato, certo? É pessoa física, então são as pessoas que têm dinheiro na física, que podem auxiliar aqueles que não têm acesso ao fundo partidário e que querem ter um acesso um pouco mais de recursos para fazer uma campanha. Então, assim, o compromisso do cidadão, que não é mais a empresa, do cidadão que tem recurso com a política, tem sido muito baixo. E faz sentido, porque por frustração, por não conseguir, já fez a sua parte em algumas eleições anteriores e não teve resultado. Então, fala, pô, eu não vou mais gastar o meu dinheiro aqui com essa oferta de candidatos horrorosa que tem na minha frente, então é uma coisa, é um ciclo vicioso. Se você não, o sujeito não é só o sistema financeiro, é a indústria, são as fortunas. Então, assim, além disso, o sistema está tão contaminado que o dinheiro público compra os rincões das grandes cidades e muitas das cidades do interior. Aí em Porto Alegre ou aqui em São Paulo, você tem lugares que você sabe muito bem de quem é. Você não entra mais para fazer campanha. Você não entra. Não é que você não quer ir. Você vai parar numa rua, ela vai aparecer alguém e falar: ó, daqui dessa calçada para lá você não vai entrar. Aqui é do sujeito tal, que você sabe quem é, e ali é a área dele. Isso aumentou no Brasil. As áreas de ocupação dos rincões, dos grotões aí dos donos dos espaços de votação, da compra dos votos, aumentou. Eu digo isso de experiência própria. Eu conheço isso aqui no estado de São Paulo bastante bem, inclusive nas zonas ricas, Jundiaí, Ribeirão Preto, as áreas ricas, Sorocaba, Franca, São João, Taubaté, eu conheço. Piorou. Então nós temos um quadro. Você colocar gente que está disposta a disputar, que não faz parte desse ambiente já ocupado, que não tem recurso suficiente para fazer campanha, que não compra voto, que vende ideia, ficou mais difícil. Então, assim, não estou querendo ser pessimista, mas estou querendo ser realista. O que isso aqui era em 2018 mudou para 22 e mudou para 26 para pior. É você colocar grupos novos de gente nova comprometida com algum tipo de agenda, que tem que ser agenda de representação, advocacy mesmo, de interesses, não tem problema nenhum, mas que não seja esse jogo que virou a dependência das emendas e esse neocoronelismo que a gente vive hoje, que é quase criminoso e que dificulta muito ter um legislativo à altura do legislativo que a gente precisa para fazer esse enfrentamento com o judiciário e com o executivo que a gente desejaria. Então, eu ampliei a resposta da sua pergunta, porque não é só uma ou outra entidade, assim, a sociedade de uma forma geral entender, e não acho que isso vai acontecer no estalo de dedos, que a renovação dos quadros do legislativo
tem que se dar por esse motivo. Você tem que pegar as pessoas que você conhece, irmão, e atrás das pessoas que você vê, e de preferência gente nova que tá chegando, e não aquele cara que já tá quarto, quinto mandato, que ele não entregou e não vai entregar, né? Bom, então, Christian, a gente está se encaminhando aí para o final da nossa conversa, né? Então, antes de encerrar, eu queria fazer um ping-pong contigo, ping-pong final, onde eu vou te fazer uma pergunta e tu me responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Então, vamos lá. Um líder. Positivo, nós estamos falando de Lula horas aqui, tu fala um líder, o cara, primeira coisa que vem à cabeça é um perigo, né? Dá uns 5 segundos aí pra refletir, Cris. Não, essa pergunta eu sempre levo para uma pessoa eu saio do Brasil. Eu pego uma pessoa como referência, vamos dizer assim, né? Então, assim, é uma pessoa que talvez as pessoas não conheçam muito, mas tem um sujeito na história da reconstrução da Alemanha pós-guerra que chama Konrad Adenauer, que é um político que quando ele assumiu, ele já era velho, ele tinha 77 anos quando ele assumiu o pós-guerra. Ele só não foi assassinado porque ele já era velho pelos nazistas, e foi só preso, aspas. E aí ele retoma, e ele é um sujeito que eu tenho como referência pelas ideias, ele era da democracia cristã alemã, e ele teve 4 mandatos, e ele colocou uma sociedade destruída de volta no trilho, sabe. É uma pessoa para a gente ter referência, quem tiver interesse estudar um pouco, o perfil, um sujeito que falava baixo, que falava pouco, que ouvia muito, que tinha as ideias no lugar, que tomou decisões difíceis de realinhamento com gente que o país dele tinha humilhado, maltratado. Então, tem pessoas na história que merecem registro, eu acho que o Adenauer é um deles. Vamos lá, boa. Um livro que marcou a tua vida. Puxa, livros, tem muitos livros, mas tem um livro talvez que não tem nada a ver com política nacional, assim, tem 2, vai. Um que eu gosto muito de lembrar a época que eu li, que nunca me esqueço e até hoje me surpreende, é a história do Barão de Mauá, né. Mauá é um empresário do Império, do Jorge Caldeira, nosso colega aqui da USP, que é um livro que eu li ainda nos anos 90 ali, final dos anos 90, que é uma história de um extraordinário brasileiro, que teria sido foi o nosso Rockefeller, vamos dizer, mas que até hoje os nossos Mauás não são prestigiados, né, um país não se faz sem os Mauás. E a gente teve o nosso Mauá no século XIX, e ele terminou a vida assim, colocado de lado, falido, etc. Acho que é uma referência importante para quem quer estudar o Brasil desde o começo, ler O Empresário do Império, Mauá, do Jorge Caldeira. Um outro internacional é um livro que também já li muitos anos, que chama-se Ascensão e Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy, porque ele dá uma noção geral da história da civilização moderna, do Estado Nacional moderno e dos impérios, como é que eles crescem, como é que eles se expandem, depois eles se desfazem, né? A tese do Imperial Overstretch, que se chama, que eu acho que é um livro base para você entender o mundo, como ele funciona. Entre dezenas, talvez, de livros interessantes, eu sugeriria esses 2 aí que me marcaram muito. E esse do Mauá, né? E a gente vê que os problemas do Brasil, eles já vêm há muito tempo, né? O Mauá estava discutindo ferrovias, nós estamos discutindo ferrovias agora também, Exatamente. vamos adiante. Exato. Privatizaram o banco que ele fundou, virou banco estatizaram o Banco do Brasil. Ele que fundou o Banco do Brasil. Ele que fez quando ele fez a Ponta de Areia, que era o estaleiro, depois o estaleiro Mauá, ele que fez a Marinha brasileira, né. Tem cada coisa ali que você vê. Ele que conseguiu fazer a proteção do Rio Amazonas e seus afluentes, porque tinha lá à época já uma discussão de internacionalização da Amazônia. Quem é que foi proteger aquilo com equipamento? A indústria naval que ele fundou, não foi o Dom Pedro II não. Então são coisas muito emblemáticas, assim, que até hoje a gente não resolveu, quase aí 150 anos, né. Exato. Bom, então mais uma vez, Christian, queria te agradecer por esse bate-papo. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Fica à vontade aí para te dar teu arroba, onde o pessoal pode te acompanhar e também para tuas conclusões finais. É um prazer estar com vocês no FLcast, encontrar você, João, Gustavo, cumprimentar todos vocês aí que fazem um trabalho muito bom, excelente, traz gente nova, a gente tem que se juntar cada vez mais. Não, vou dar o meu Instagram aí, porque é importante criar essas pontes com todo mundo. Professor Christian é o meu
Professor Christian Lobauer, né? Tudo junto, é o meu Instagram. E quem quiser entrar lá, ver as bobagens que eu falo, tá tudo lá. Bom, obrigado. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do FLcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Christian. Obrigado, Gustavo, por participar aí comigo hoje. O FLcast é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, com o apoio da Liberta Investimentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe sua rede social, siga o nosso Instagram, @Fórum da Liberdade, e fique de olho nas novidades do Fórum da Liberdade 2026. Lembrando que o cronograma estará completo nas notas deste episódio. Obrigado e até a próxima.